Existem muitos livros bem autenticados e bem detalhados que contam a história do cristianismo desde o seu começo humilde em Jerusalém, Atos capítulo 2 e 41, até o dia de hoje, falam do seu desenvolvimento e das suas divisões, mostram a origem e a história das inúmeras denominações que professam ser a igreja ou parte dela. É uma história que nos empolga e ao mesmo tempo nos envergonha. Ficamos empolgados ao ler as histórias da fé e da coragem dos mártires que não negaram o seu Senhor. Envergonham-nos, porém, as intrigas, as heresias, as guerras, chamadas santas, e a Inquisição. Alegra-nos ler das conquistas do Evangelho, mas entristece-nos ver o abandono das doutrinas bíblicas e até da honestidade e da sinceridade. Esta história, porém, não é a história da Igreja de Jesus Cristo. É a história daquela pequena semente que tornou-se em uma grande árvore e as aves do céu fizeram ninho nos seus ramos, conforme Mateus capítulo 13, versículos 31 e 32. É a história de organizações que professam o nome de Cristo. A Igreja do Senhor Jesus Cristo, porém, não é uma organização. É um organismo vivo. Não tem sede em lugar algum na terra. É celestial. Não tem líder humano. Jesus Cristo é o cabeça. As igrejas que vemos no Novo Testamento pouco ou nada têm em comum com as organizações eclesiásticas do cristianismo histórico. A verdadeira história começa a ser escrita por Lucas e que nos deixou um livro inspirado pelo Espírito Santo e, portanto, digno de toda confiança. Neste livro, vemos como o Evangelho foi levado de Jerusalém para outras cidades, países e continentes. Vemos também como os salvos em cada localidade se reuniam, formando igrejas locais. Segundo a história relatada em Atos dos Apóstolos, estas igrejas não se uniram para organizar uma igreja composta de muitas igrejas filiadas. Eram igrejas autônomas. Cada uma destas igrejas, diretamente responsável ao Senhor, tornou-se um centro de evangelismo, levando as boas novas a todos em redor, e desta forma se multiplicavam. Seguindo a estrada do tempo, logo encontramos uma bifurcação. Até o ano 63, ano depois de Cristo, tudo é claro, pois o Espírito Santo registrou a história como ele a viu em Atos no livro de Atos. A partir desta data, porém, vemos dois caminhos que atravessam os séculos. Aquele que segue em frente parece estreito, escuro e pouco movimentado. A maioria segue pelo outro caminho, que desvia ligeiramente para um lado, mas parece ser o principal, pois é bem iluminado e muito movimentado. A maioria dos historiadores seguiram este caminho largo, contando-nos a história da Igreja professa. É bem documentada e bem conhecida. Neste vídeo, porém, vamos caminhar pela outra estrada, observando o que pudermos da história esquecida. Este caminho é estreito e relativamente pouco movimentado, porque a maioria desviou-se dele. É escuro, pois existem poucas informações a seu respeito, mas isto não deve nos assustar. Creio que nossa viagem por este caminho trará muitas recompensas e a nossa fé, sem dúvida, será fortalecida. O fato da maioria dos cristãos professos se desviarem do modelo bíblico não surpreende aquele que lê o Novo Testamento. Vez após vez, o Espírito Santo avisou que isto aconteceria. Ao conversar com os anciãos da igreja em Éfeso,
Paulo disse que lobos cruéis entrariam no meio deles, e também avisou que do meio daqueles presbíteros se levantariam homens que procurariam atrair os discípulos após si, dividindo a igreja. Confira esta verdade em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 29 e 30. Na primeira carta a Timóteo, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Na última carta inspirada que Paulo escreveu, aprendemos que muitos não suportariam a sã doutrina e resistiriam à verdade. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e também no capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Pedro também avisou desse desvio da verdade, dizendo: entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. E João, o último dos apóstolos, disse: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. 1 João, capítulo 4, versículo 1. A escassez de informações quanto à história de igrejas neotestamentárias, ou seja, segundo o Novo Testamento, é devido a dois fatos importantes. Primeiro, através dos séculos, as organizações eclesiásticas dominaram e perseguiram aquelas igrejas autônomas que procuravam manter a simplicidade do modelo deixado no Novo Testamento. Em consequência disto, a literatura daquela época ainda existente, em nossos dias, é do grupo dominante. Os escritos das igrejas locais foram, quando possível, destruídos pelos perseguidores, de sorte que a maior parte das informações que temos acerca dessas igrejas é o que os seus perseguidores escreveram a respeito delas. A própria natureza destas igrejas contribuiu para esta escassez de informações. Sendo celestiais e espirituais, ficaram separados das organizações e movimentos terrenos. E, consequentemente, há pouca menção delas na história secular. Também, como igrejas locais e autônomas, não se filiaram a nenhuma organização e, portanto, não chamaram a atenção dos historiadores. Em O Cristianismo através dos séculos, do autor Meird, diz: infelizmente os dados históricos não permitem traçar passo a passo a história das igrejas do Novo Testamento. Isto porque a quase totalidade das informações acerca dos grupos divergentes procede dos seus maiores inimigos. Sustentamos, porém, que a continuação histórica das doutrinas essenciais pode ser traçada e que Deus não tem ficado sem testemunhas. Isto está na página 76. Apesar da escassez de informações e das dificuldades que cercam este estudo, haverá grande recompensa para aquele que procura descobrir a história das igrejas de Deus. Ele descobrirá que nestes 2000 anos que já se passaram desde o começo da primeira igreja local, a de Jerusalém, em Atos capítulo 2, sempre houve igrejas que procuravam seguir fielmente o modelo deixado no Novo Testamento. Neste vídeo vamos chamá-las de igrejas locais, porque, permanecendo fiéis ao ensino do Novo Testamento, não se filiaram a nenhuma organização ou movimento, continuaram sendo igrejas autônomas e, consequentemente, locais. Deus nunca se deixou a si mesmo sem testemunho. Atos capítulo 14, versículo 17. O historiador Broderick escreve: há uma sucessão ininterrupta de igrejas compostas de crentes que procuravam praticar o ensino do Novo Testamento. Essa sucessão não é encontrada necessariamente num só lugar
pois frequentemente estas igrejas foram dispersas ou degeneraram, mas outras, semelhantes, surgiram em outros lugares. O modelo é apresentado nas Escrituras com tanta clareza que é possível haver igrejas semelhantes em diversos lugares, mesmo não sabendo que outros, antes deles, seguiram o mesmo caminho, ou que nos seus próprios dias alguns estavam fazendo isto em diversos lugares. Isto está no livro A Igreja Peregrina, na página 2. Ele também afirma, este mesmo autor deste livro, há duas linhas históricas a traçar, duas tendências que não se conciliam: a centralização administrativa e a fixidez dogmática, a fixidez dogmática por um lado, e a reação em favor dos ensinos e prática do Novo Testamento simples e desartificiosas por outro. A primeira delas tem o seu ponto culminante na hierarquia romana, a segunda numa volta à norma apostólica. Aliás, este assunto está no Cristianismo através dos séculos, na página 75. No final do terceiro século, a maioria das igrejas era muito diferente daquelas igrejas dos dias dos apóstolos. As mudanças foram realmente grandes. O livro já citado, Cristianismo através do século, ainda comenta: essa transformação que gradualmente ia formando a Igreja Católica foi movida pela rápida influência judaica e pagã. Naturalmente, essa transformação não poderia deixar de provocar protestos por parte dos mais espirituais nas igrejas, resultando em divisão. Outro autor, Brodby, também escreveu sobre essa transformação. À medida que a organização do grupo católico de igrejas desenvolvia, surgiram no seu meio grupos que almejavam uma reforma. Também algumas igrejas se separaram dela, e ainda outras, perseverando nas doutrinas e práticas reveladas no Novo Testamento, achavam-se isoladas daquelas igrejas que as abandonaram. Havia naquele tempo, como agora, várias linhas divergentes de testemunho e vários grupos de igrejas que se excluíam mutualmente. Isto está no livro A Igreja Peregrina, na página 11. Muitos daqueles que se opuseram às mudanças nas igrejas foram apelidados montanistas, devido ao grupo influência de Montano, que, partindo da região da Frígia, condenava corajosamente os desvios das igrejas que abandonaram o modelo bíblico da igreja local. Os montanistas, entre outras coisas, ensinavam que a direção das igrejas é prerrogativa do Espírito Santo e resistiam à dominação exercida pelos bispos. Destacavam a necessidade de cada igreja deixar lugar para a operação do Espírito no seu meio. No leste do Império Romano logo surgiu uma separação definitiva, porém, no Ocidente os chamados montanistas permaneceram em comunhão com as igrejas que aceitavam a autoridade dos bispos até o começo do século III, quando finalmente seguiram o exemplo dos seus irmãos do leste, separando-se daqueles grupos que viriam a ser a Igreja Católica. Um dos ensinadores mais destacados naquela época entre os montanistas foi Tertuliano, cuja oposição à ideia de federação e cuja defesa da autonomia das igrejas locais foram decisivas nesta separação. O alvo dos chamados montanistas era fazer voltar o cristianismo aos seus modelos primitivos. Você encontra isto no livro Cristianismo através dos séculos, na página 85. Se diz o seguinte a respeito deles: não foi uma nova forma de cristianismo, foi a volta ao velho, à igreja primitiva, em oposição à corrupção do cristianismo corrente. Página 1562.
Não devemos pensar, porém, que todas as igrejas que foram apelidadas montanistas eram realmente igrejas segundo o modelo nas Escrituras. As igrejas perseguidoras incluíam sobre este nome muitos que divergiam entre si, da mesma maneira que as palavras crente ou evangélico são usadas hoje. Muitos que se chamam de crentes em nossos dias professam falar em línguas desconhecidas e ter o poder de fazer milagres, expulsar demônios e curar os enfermos. São divididos em inúmeras denominações, onde cada congregação tem o seu próprio pastor. Qualquer historiador daria ênfase a estes, pois são a vasta maioria, e se mencionasse aquelas igrejas que hoje seguem o modelo claro do Novo Testamento, as chamadas também de crentes ou evangélicas, embora estas nada tenham em comum com as denominações. Entre os chamados montanistas havia divergências. Algumas dessas igrejas fugiam do erro de organização humana na obra de Deus. Caíram em outro erro por não entender as Escrituras no tocante aos dons do Espírito Santo. Procuravam os dons de línguas, de profecia e outros semelhantes que foram dados como sinais nos primeiros anos da era apostólica, não percebendo que tais dons haviam cessado, como está registrado em Marcos capítulo 16, versículos 16 a 20, e Hebreus capítulo 2, versículos 3 e 4. Outras igrejas, porém, baseando-se no ensino da palavra de Deus, sabiam que tais dons não mais existiam e continuavam seu testemunho simples e fiel segundo a palavra de Deus. Estes foram chamados de novacianos. Foram assim apelidados porque um certo Novácio, que mais tarde foi martirizado, foi um bem conhecido ensinador entre estas igrejas. Eles não aceitavam nome algum, mas afirmavam ser individualmente cristãos e irmãos. Não reconheciam como igreja aquela que uniu-se ao Estado, nem davam qualquer valor às suas ordenanças. Estes irmãos, bem como os demais montanistas, se opunham à hierarquia na igreja e ensinavam e praticavam a verdade do sacerdócio de todos os salvos. Foram inimigos implacáveis das inovações que gnósticos e pagãos introduziram nas igrejas. Discordavam também daqueles montanistas que diziam possuir dons espetaculares, tais como os de línguas e profecias. Veja o livro Cristianismo através dos séculos, nas páginas 86 e 87. Durante muitos anos, estes irmãos continuaram o seu testemunho. Espalharam-se por diversas partes do Império Romano, especialmente no norte da África e na atual Turquia. O Dr. Robson escreve: continuaram a florescer por 200 anos. Depois, quando as leis penais os obrigaram a se esconder em lugares retirados e adorar a Deus secretamente, foram designados por vários nomes e a sua sucessão continuou até a Reforma. No quarto século, havia muitas destas igrejas na atual Turquia e na América, muitas das quais haviam começado nos dias dos apóstolos, provavelmente fruto dos trabalhos de Paulo e seus companheiros. Além do Eufrates, onde provavelmente Pedro e outros trabalharam bastante, havia ainda muitas igrejas segundo o modelo original. Retomaremos a história destas igrejas após uma breve referência aos donatistas. Este movimento no norte da África foi influenciado pelos chamados novacianos. Receberam o nome de donatistas, ensinadores porque dois dos seus ensinadores mais notáveis se chamavam Donato.
Este grupo separou-se da Igreja dos Bispos por questões disciplinares, mas manteve a mesma forma de hierarquia. Não voltou ao modelo deixado nas Escrituras. Brondment diz: os donatistas, sendo muitos no norte da África e tendo mantido muito da organização católica, possuíam condições para apelar ao imperador no seu conflito com os grupos católicos. Esta história está na Igreja Peregrina, nas páginas 20 e 21. Discordavam da Igreja Católica, pois acreditavam que o caráter moral dos ministrantes afeta seu ministério, foram condenados em concílios convocados pela Igreja Católica e cruelmente perseguidos. Foram finalmente extintos quando a invasão maometânia atingiu o norte da África. Assim, podemos ver que a ideia de que existia, nos primeiros 3 séculos, uma igreja verdadeira, católica e unida está longe da verdade. Muito pelo contrário, a verdade incontestável é que naqueles dias, como agora, havia várias correntes de testemunho, vários grupos que mutuamente se excluíam. O livro O Cristianismo através dos séculos, comentando os primeiros 3 séculos do cristianismo, diz: o crescimento fora fenomenal. Também o cristianismo ganhara alta posição social e em muitas igrejas, grande parte dos membros eram ricos. Esta expansão, todavia, custou um alto preço. Se o cristianismo venceu o paganismo, de seu turno, o paganismo operou transformação no cristianismo. O mundo grego-romano fora cristianizado e o cristianismo, em parte, paganizado. Todavia, seria erro supor que esta situação prevalecesse em todas as igrejas. Entre os grupos dissidentes havia uma aproximação ao cristianismo primitivo. Confira isso nas páginas deste livro, capítulo 126 e 127. Quando Constantino entrou vitorioso em Roma, ele pôs fim às perseguições aos cristãos. Estes haviam sofrido desde o começo, primeiramente nas mãos dos judeus e depois nas do imperador romano. Todos os grupos de igrejas, bem como aquelas igrejas que não faziam parte de grupo nenhum, sofriam a mesma perseguição. Com o imperador Constantino, porém, uma fase nova começou. Este imperador, sem renunciar à sua posição de pontífice máximo da religião pagã, assumiu a mesma posição entre os cristãos. O célebre intelectual brasileiro Rui Barbosa escreveu na introdução do livro que traduziu O Papa e o Concílio o seguinte: foi o que entrou a suceder sob Constantino. Estreou-se aí o sacrifício do cristianismo ao engrandecimento da hierarquia. O imperador não batizado recebe o título de bispo exterior, julga e depõe bispos, convoca e preside concílios, resolve sobre dogmas. Já não era mais esta a igreja dos primeiros cristãos. No mesmo livro, Rui Barbosa continua escrevendo a igreja que se uniu ao império e comenta: de perseguida tornou-se perseguidora. Logo, todo o poder do império estava à disposição dos bispos e, liderados pelos metropolitanos, não hesitaram em perseguir aquelas igrejas que ainda mantinham fielmente o ensino apostólico. Na medida do possível, eles procuravam exterminar os verdadeiros servos de Deus e, juntamente com eles, destruíam, quando possível, todos os seus escritos. Esta é a razão de escassez de informações existentes quanto à história das igrejas locais. É necessário também lembrar que a Igreja Católica as difamava injustamente, chamando-as de hereges e dando-lhes nomes tais como paulicianos, cátaros e outros. Nomes estes que estas igrejas repudiavam. Ao prosseguir por esta estrada escura,
convém lembrar de certos fatos. As acusações feitas pela igreja perseguidora não são de confiança, a não ser quando há evidências para sustentá-las. Além disto, devemos lembrar da tendência de generalizar as igrejas locais, como mencionadas acima, não reconheceram qualquer nome denominacional, mas os perseguidores as chamavam de paulicianos e outros nomes. Não devemos pensar que todos os que a Igreja Católica classificava de paulicianos compartilhavam as mesmas crenças. Em nossos dias, o nome de crente inclui muitos grupos com pensamentos e práticas diferentes. E foi assim através dos séculos. Qualquer historiador que tentasse escrever sobre o cristianismo no Brasil neste século XX daria destaque aos movimentos pentecostal e carismático, e pouco ou nada teria a dizer das igrejas locais que não fazem parte de organização alguma, porque mantêm fielmente os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, a autonomia de cada igreja local, não ligada a uma sede e tendo filiais no Brasil ou no exterior. Mas, apesar da escassez de informações, surge um fato inegável. Em todo este período, desde o Império Constantino até a Reforma, as igrejas locais continuaram a existir e a seguir fielmente o modelo da Palavra de Deus. Veja algumas evidências disto. Apesar da perseguição feroz e da difamação cruel, alguns escritos daquela época ainda existem, o que permite que a verdade seja conhecida, pelo menos em parte. Não se sabe ao certo por que receberam este nome, mas presume-se que foi devido ao destaque que davam as cartas de Paulo. A Igreja Católica os chamava de hereges e os acusa de toda sorte de perversidade. Porém, a verdade é bem outra. Gregório, considerado um dos pais da igreja e inimigo dos paulicianos, escreveu: não são acusados de perversidade de vida, mas sim de livre pensamento e de não reconhecer a autoridade. De uma posição negativa quanto à igreja, eles tomaram uma posição positiva e começaram a examinar o próprio fundamento, as Escrituras Sagradas, procurando ali um ensino puro e direção sadia para a vida moral. Isto está no livro A Igreja Peregrina, nas páginas 59 e 60. Uma outra pessoa chamado Gibbon, um historiador do século XVIII, escreveu dos paulicianos. Foi esta a forma primitiva do cristianismo. Estas igrejas se espalhavam na Ásia e na Armênia até além do Eufrates. No livro A Igreja o Peregrino, comenta que eram igrejas de crentes batizados, discípulos do Senhor Jesus Cristo, que guardavam a doutrina dos apóstolos num testemunho ininterrupto desde o começo. Isso está neste livro, na página 44. No ano de 1891, Conybeare descobriu na biblioteca do Santo Sínodo, na Armênia, um documento provavelmente escrito por um dos chamados paulicianos, intitulado A Chave da Verdade. A descoberta deste documento e outros mais permitiu que a verdadeira história deste povo, pelo menos em parte, fosse conhecida. Conybeare comentou: a igreja pauliciana não era uma igreja nacional, nem de uma raça particular, mas uma velha forma da igreja apostólica. Devemos lembrar que eles mesmos repudiavam o nome Igreja Pauliciana. A chave da verdade mostra que eles destacavam a necessidade de arrependimento e fé antes do batismo. Suas igrejas eram governadas por anciãos, sendo igrejas autônomas sem um centro
que dirigisse ou organizasse, é provável que havia certas diferenças entre estas igrejas, mas o pouco que sabemos deles mostra uma determinação de fazer tudo conforme o modelo das Escrituras. Em cerca do ano de 653, um cristão da Armênia hospedou-se na casa de um certo Constantino e, ao despedir-se, deixou um presente de grande valor, uma cópia dos 4 evangelhos e das epístolas de Paulo. A leitura das Escrituras impressionou muito este homem e resultou na sua conversão. Imediatamente ele resolveu dedicar-se a trabalhar com todo o esforço a fim de conseguir a volta do cristianismo à sua primitiva forma. Leia um pouco mais disto no livro O Cristianismo através dos séculos, na página 165. Outro historiador escreveu: o estudo destes escritos, bem depressa, afastou do espírito de Constantino qualquer ideia falsa que pudesse ter tido e deu-lhe um sincero desejo de novamente ver a igreja naquele estado de simplicidade que a distinguia no tempo dos apóstolos. Isso está também na História do Cristianismo. Ele foi um dos paulicianos mais conhecidos e, devido ao seu zelo e fidelidade, foi apedrejado no ano 1690. Dizem que 100.000 paulicianos foram mortos na Armênia, por ordem da imperatriz Teodora. Com o passar do tempo, sinais de degeneração começaram a aparecer. Alguns provocados pela perseguição feroz nos dias da imperatriz Teodora, pegaram em armas para se defenderem, abandonaram a autoridade pacifista dos milhares de mártires que haviam selado seu testemunho com o próprio sangue. Alguns sinais de degeneração doutrinária também começaram a aparecer. E, como exemplo disto, citamos a questão do batismo. Inicialmente, estas igrejas insistiam na necessidade de arrependimento e fé antes do batismo, o qual foi administrado por imersão. Parece que o modelo geral de batismo entre os últimos paulicianos era a fusão, ainda que os primitivos praticassem imersão. Isto está registrado no livro O Cristianismo através dos séculos, nas páginas 169 e 170. Vemos outro exemplo desta degeneração na questão do pão e do vinho na ceia do Senhor. Pelo menos alguns entre eles passaram a considerar que estes emblemas abençoados eram mudados no corpo e sangue de Cristo e chamavam esta ordenação de mistério da salvação. Devido ao trabalho missionário dos paulicianos, o evangelho chegou a muitos lugares, especialmente a Bulgária, Bósnia e Sérvia. E no princípio do século XVIII, as doutrinas paulicianas espalharam-se por toda a Europa, firmando-se no sul da França, onde mais tarde floresceram os albigenses. Leia também um pouco sobre isso no Cristianismo através dos séculos, na página 168. As igrejas que foram plantadas na Bulgária continuaram durante muito tempo, e mesmo no século XVII há evidências de congregações conhecidas como paulicianas. Estas foram descritas pela Igreja Ortodoxa como hereges, convictos, enquanto que elas classificaram a Igreja Ortodoxa de idólatra. A degeneração espiritual também atingiu estas igrejas e gradualmente foram desviadas das verdades que outrora defendiam, e pelo esforço de missionários franciscanos finalmente foram absorvidos pela Igreja Católica Romana. Os candeeiros iam sendo removidos, mas o testemunho iria continuar em outros lugares. Muitas igrejas na Bulgária foram apelidadas também de Bogomili, significando amigos de Deus,
mas sendo perseguidas cruelmente pelo Império Bizantino, os cristãos fugiram para o oeste e muitos entraram na Sérvia, mas o poder da Igreja Ortodoxa logo abrangiu-os e obrigou-os a fugir para a Bósnia. No século XII, havia muitas igrejas locais na Bósnia. No tempo de Kulimban, um dos mais eminentes governantes daquele país, ele e sua esposa, bem como milhares de bósnios, deixaram a Igreja Católica. Conforme o livro A Igreja Peregrina diz, não havia sacerdotes. Eles reconheciam o sacerdócio de todos os salvos. As igrejas eram guiadas por anciãos, vários deles em cada igreja. Reuniões poderiam ser convocadas em qualquer casa, e os lugares de reuniões regular eram simples, sem sinos ou altares. Página deste livro, a página 61. No início do século XIII, sob ameaça de invasão, as autoridades da Bósnia cederam às pressões do Papa e a liberdade cessou, mas as igrejas continuaram, apesar de perseguidas. O Papa finalmente persuadiu o rei da Hungria a invadir a Bósnia por causa do fracasso das medidas anteriores, e a Bósnia foi devastada. As igrejas, porém, continuaram o seu testemunho. Diante desta situação, o Papa convocou todo o mundo cristão, entre aspas, para uma guerra santa, também entre aspas, e também estabeleceu a Inquisição no ano de 1291 para destruir definitivamente os hereges. É nesta época que observamos uma comunhão verdadeira entre estas igrejas e seus irmãos no sul da França, Alemanha e outros lugares, estendendo-se até a Inglaterra e Itália. Numa época de grande perseguição contra os chamados albigenses, no norte da Itália e sul da França, muitos irmãos conseguiram fugir e achar proteção na Bósnia. Você pode ler isto no livro A Igreja Peregrina, na página 62. Estas igrejas da Bósnia foram um elo entre as igrejas primitivas da era apostólica e as outras que surgiram posteriormente nos Alpes da Itália e França. Quando muitos irmãos tiveram de deixar a Bósnia devido às perseguições, passaram pela Itália e chegaram ao sul da França. Pelo caminho todo encontraram com muitos cristãos que compartilhavam a mesma fé. Havia ainda, nesta época, cristãos que aceitavam as Escrituras como sua única regra de fé. Um dos seus perseguidores queixou-se bastante da atitude destes cristãos em recusar qualquer nome denominacional, em não reconhecer homem algum como seu fundador. Ele escreveu: pergunte a eles quem é o fundador da sua seita, e não apontarão homem algum. Sobre que nome ou sob que título poderá se arrolar estes hereges? Na verdade, sobre nome algum, pois a heresia deles não é derivada de homens, mas sim dos demônios. Isto que foi dito. Mesmo assim, outro líder dos inquisidores os chamou de Igreja dos Cátaros, ou seja, Igreja dos de vida pura, e testificou que eles se estendiam desde o Mar Negro até ao Atlântico. Nos vales dos Alpes, estas igrejas se reuniam durante séculos e, embora recusassem reconhecer nome algum, foram conhecidos como valdenses, albigenses e etc. Diziam existir desde os tempos dos apóstolos. Não eram igrejas reformadas, pois nunca desviaram daquele modelo apresentado no Novo Testamento, como fizeram as igrejas que formaram a Igreja Romana, a Ortodoxa e outras. A posição básica destas igrejas era de considerar as Escrituras como o padrão
para os seus dias, não sendo anuladas pelas mudanças nas circunstâncias. O seu alvo era manter o caráter do cristianismo original. O testemunho dos seus perseguidores é impressionante. Um dos inquisidores escreveu, em meados do século XVIII, ele disse o seguinte: esta seita é a mais perniciosa de todas, por 3 razões. É a mais antiga, alguns afirmam que existe desde o tempo dos apóstolos, alastram-se muito, existe em quase todos os países, eles têm vidas justas e creem tudo a respeito de Deus, apenas blasfemam a Igreja Romana e os seus clérigos. Isto foi o que ele disse. É um fato histórico que diversos grupos floresceram no sul da França, alguns mais, outros menos evangélicos, do princípio do século XII em diante. Já mencionamos como os perseguidores generalizavam, e isto aconteceu também neste caso, pois o nome albigenses foi usado de todos os que não se sujeitaram à soberania do Papa. Daí vem muita confusão. Veja o livro Cristianismo através dos séculos, na página 306. Verdadeiras igrejas locais e grupos sectários se confundem na terminologia dos perseguidores, pois classificavam todos os que não reconheciam a Igreja Católica como albigenses. Apesar desta confusão, é mais que evidente que sempre houve igrejas conforme o modelo do Novo Testamento desde os tempos dos apóstolos. Embora nem sempre no mesmo lugar, não há dúvida de que havia igrejas nos vales dos Alpes, conhecidas como valdenses, que baseavam a sua fé e prática somente nas Escrituras e eram verdadeiros seguidores daqueles que desde a era apostólica fizeram o mesmo. O livro já citado, A Igreja Peregrina, diz: não possuíam nenhum credo, ou religião, ou regra, a não ser as Sagradas Escrituras. E não permitiam que a autoridade de homem algum substituísse a autoridade das Escrituras. Esta afirmação está no livro, na página 98. 2 documentos datados do século XVIII e escritos por seus perseguidores são importantes para nos dar uma ideia de quem eram esses valdenses. Um destes documentos os descreve da seguinte forma: vestiam-se com relativa simplicidade, comiam e bebiam moderadamente. Eram sempre laboriosos e estudiosos, havendo entre eles muitos homens e mulheres que sabiam de cor todo o Novo Testamento. O segundo diz que rejeitavam os milagres religiosos e os festivais, etc. Veja isto no Cristianismo através dos séculos, nas páginas 319 e 320. Os mesmos documentos mostram que rejeitavam o batismo de crianças e a transubstanciação, ou seja, o pão e o cálice transformam no corpo de Cristo e no sangue. O próprio depoimento dos perseguidores mostram que estas igrejas perseguidas estavam seguindo bem de perto o modelo deixado no Novo Testamento. No final da chamada Idade Média, havia, além das muitas igrejas locais bíblicas, movimentos de protestos dentro da própria Igreja Romana. Muitos dos verdadeiros cristãos, ainda ligados ao sistema papal, pregavam ousadamente o evangelho puro e muitos tiveram de pagar com a própria vida. Embora o nosso propósito seja seguir a história de igrejas locais, não podemos deixar de mencionar nomes como Marcílio de Pádua, na França, e mais tarde João Wycliffe, na Inglaterra, Pedro Szeklik, da Boêmia, John Hus, de Praga,
e um verdadeiro exército de reformadores como eles, antes da tão falada reforma do século XVI. Antes e até a ocasião da reforma, havia em muitas partes da Europa grupos de igrejas que procuravam seguir o modelo do Novo Testamento e, consequentemente, não aceitavam nome denominacional. Em 1463 e também em 1467, houve conferências de alguns desses irmãos quando consideraram juntos os princípios da igreja. Naquelas conferências declararam formalmente a sua separação da igreja romana e se descreveram como irmãos unidos, acrescentando que não queriam formar um novo grupo, nem separar-se dos irmãos que, sem qualquer denominação, reuniam-se em muitos países. Por este fato, podemos perceber que havia muitas igrejas naquela época que procuravam agir de acordo com o modelo bíblico de igreja local. Mas havia entre eles algumas divergências, algumas como as igrejas dos Irmãos Unidos, ao mesmo tempo que procuravam manter a autonomia local, estabeleceram uma certa federação e adotaram, com reservas, um nome. Outras igrejas, porém, permaneceram fiéis ao modelo primitivo, recusando participar destas conferências e recusando qualquer nome, mesmo o de Irmãos Unidos. Não está no propósito deste vídeo contar a bem conhecida história da Reforma, mas precisamos observar o efeito dela nestas igrejas locais. Geralmente se crê que a Reforma dividiu a Europa entre católicos e protestantes. O grande número de cristãos que reuniam na simplicidade do modelo do Novo Testamento é ignorado. Eram, porém, tão numerosos que tanto a Igreja Católica quanto as igrejas protestantes temiam que poderiam ameaçar a sua supremacia. Este fato levou tanto católicos quanto protestantes a perseguirem cruelmente aqueles cristãos que não reconheciam a sua autoridade. Martim Lutero compreendeu claramente o plano de salvação pela fé e, por suas pregações claras e poderosas, levou muitas à certeza da salvação. Também entendeu perfeitamente os princípios bíblicos da Igreja, mas, após uma intensa luta consigo mesmo, os abandonou. Johannes Warnes, no seu livro Batismo, comenta com surpresa que um homem como Lutero, que em 1520 defendeu a liberdade do cristão, que em 1526, no seu tratado Missa Alemã e Ordem do Serviço Divino, testificou que conhecia bem o modelo de uma igreja de crentes. Biblicamente organizada, mais tarde mudou de forma tão radical, contradizendo seus próprios princípios. Isto está na página desse livro, 184. Warnes ainda afirma: historicamente, nada é mais incorreto do que a afirmação de que a Reforma foi um movimento para a liberdade de consciência. Página 188. É nessa época que aparece nas páginas da história o nome Anabatista. Significa rebatizador, e foi usado para descrever todos aqueles que rejeitavam a aspersão de crianças e praticavam a imersão de adultos já salvos. As igrejas locais que procuravam continuar na simplicidade do modelo do Novo Testamento sempre fizeram assim e, obviamente, estavam excluídas estavam incluídas sob este apelido, junto com diversos grupos que adotavam a mesma posição em relação ao batismo. A Igreja Católica os perseguia até a morte. Lutero e Zwingli eram líderes das igrejas protestantes da Reforma, tomaram a mesma posição, causando o mártir de milhares de cristãos. No início, as igrejas locais se alegraram muito com o aparecimento de Lutero,
passando a testemunhar de forma muito mais pública. A sua alegria e liberdade, porém, durou pouco. Johannes Warnes, no já citado livro, diz: estas comunidades, ou seja, as igrejas locais, receberam com alegria e com grande expectativa o advento de Lutero. Os princípios antigos de uma comunhão cristã bíblica foram proclamados abertamente, quando, porém, Lutero e seus companheiros, bem como Zwinglio, abandonaram a ideia de formar igrejas de crentes conforme o modelo bíblico, preferindo estabelecer igrejas unidas ao Estado, surgiu um antagonismo cruel, já está na página deste livro, página 191, contra todos os que recusaram incorporar-se a estas igrejas do Estado. Brond escreve em A Igreja Peregrina: a esperança despertada entre os irmãos gradualmente desapareceu à medida que eles se viam entre dois sistemas eclesiásticos, católico e protestante, ambos dispostos a usar a espada para forçar conformidade. Página 147. As igrejas locais sempre foram perseguidas. Nos primeiros 3 séculos desta era foram perseguidas pelos judeus e depois pelo Império Romano. Desde a conversão do imperador Constantino, estas igrejas passaram a sofrer a perseguição por parte das igrejas do Estado, romana no Ocidente e grega no Oriente. Agora, porém, havia mais um agravante: as igrejas protestantes de Lutero e Zwinglio as perseguiam também, queimando milhares de cristãos e afogando outros, por não negarem a sua convicção quanto a autonomia da igreja local e o batismo somente daqueles que creem, e por não aceitarem a doutrina da transubstanciação. Foram martirizados pelos seus próprios irmãos em Cristo, os luteranos da Alemanha e os protestantes da Suíça. Devemos esclarecer, porém, que nem todos os que eram apelidados de anabatistas estavam seguindo verdadeiramente o modelo bíblico. Havia joio no meio do trigo, mas é um fato inegável que as igrejas que aderiram aos princípios do Novo Testamento foram tão cruelmente perseguidas, tanto pelos católicos como pelos evangélicos, que quase desapareceram das páginas da história. Acharam refúgio por algum tempo na Áustria, mas os anos que seguiram a Reforma foram entre os mais difíceis para estas igrejas. Praticamente eliminadas na Alemanha e na Suíça, e perdendo a proteção na Áustria, alguns conseguiram fugir para a Holanda e daí para a Inglaterra, onde continuaram apesar de constantes perseguições. Bromit comenta que, além da Igreja Católica, a Igreja da Inglaterra e as denominações evangélicas que haviam naquele templo na Inglaterra, diz ele, havia também grupos de crentes que correspondiam às igrejas de Deus do Novo Testamento, mas seu testemunho foi mantido ao meio de circunstâncias tão confusas que constituíram uma verdadeira prova de fé e amor. Está na página do seu livro 247 e 248. No começo do século XIX, a história registra um aumento realmente impressionante destas igrejas locais, começando na Irlanda e estendendo-se quase que simultaneamente a vários países na Europa. Sem dúvida alguma, foi uma obra do Espírito Santo. Em 1827, alguns cristãos na cidade de Dublin, na Irlanda, começaram a reunir-se para partir o pão e edificar-se mutuamente. Não sabiam que outros, por exemplo, perto de Omagh, na Irlanda do Norte, e em Georgetown, na Guiana Inglesa, já estavam fazendo a mesma coisa. Rapidamente, mais e mais igrejas locais autônomas surgiram em muitos lugares. Logo no começo daquela igreja em Dublin, destacou-se um irmão que teria um impacto
muito grande, não só na Irlanda, mas em todo o mundo. Era John Nelson Darby. Até hoje, quantos cristãos e quantas igrejas sentem os resultados benéficos dos trabalhos incansáveis daquele saudoso servo do Senhor. Quando, porém, ele adotou a ideia de que o corpo místico de Cristo é algo visível na terra, ele foi levado a conclusões errôneas que trouxeram muito prejuízo ao povo de Deus, provocando uma divisão entre igrejas que até então gozavam de preciosa comunhão mútua. Afirmou que os santos que já partiram estão com Cristo e, consequentemente, nesta condição, não fazem parte do corpo de Cristo que, ao seu ver, é algo visível na terra. Isto está num livro Letters, ou Carta, de John Nelson Darby, volume 1, página 527. Desta forma, ele contemplava um corpo que o Novo Testamento não reconhece. A consequência inevitável deste ensino foi a formação de uma seita, exatamente a ideia que ele procurava combater. As igrejas que seguiram este ensino de John Nelson Darby foram apelidadas de exclusivistas. Mas, a bem da verdade, devemos reconhecer que estes queridos irmãos não adotaram este ou qualquer outro nome. Desde então, houve frequentes divisões entre eles e subdivisões, o que é consequência inevitável do ensino errado quanto ao corpo de Cristo. As igrejas que não seguiram este ensino se espalharam pelo mundo inteiro, mas muitas delas, embora dizendo ser igrejas neotestamentárias, ou seja, segundo o Novo Testamento, têm desviado muito da sua posição original, imitando as práticas das denominações chamadas evangélicas e tornando-se como elas. Enquanto ainda professam aceitar o sacerdócio de todos os crentes, estão dependendo mais e mais da liderança de um chamado obreiro, que em muitos casos já é reconhecido como o pastor da igreja. Ainda dizem ser igrejas autônomas, mas já faz bastante tempo que dizem ser do movimento dos irmãos. E esta descrição está sendo modificada em nossos dias, pois alguns já dizem que são das igrejas dos irmãos. Ainda dizem que não são denominacionais, mas estão caindo no mesmo erro dos Irmãos Unidos ao realizarem as suas conferências em 1463 e em 1467. Apesar da divisão triste do século XIX e dos grandes desvios atuais, ainda há no mundo hoje, em muitos países, igrejas locais e autônomas. Obviamente não têm denominação nem sede, pois aceitam somente as Escrituras Sagradas para sua orientação e depende dos dons e da direção do Espírito Santo para a sua continuação. Estão, porém, sempre em perigo. Às vezes foram e ainda são, em alguns lugares, cruelmente perseguidas, mas o maior perigo hoje é a inerente tendência humana de desviar-se de Deus. Muitas igrejas locais têm deixado de existir, não devido à perseguição, mas devido ao seu desvio da palavra de Deus. O Senhor mesmo removeu o candeeiro. Temos caminhado rapidamente pelo caminho escuro, seguido por igrejas locais durante esses quase 2000 anos desta dispensação. Temos percebido, mesmo nos primeiros anos do seu testemunho, quando os apóstolos tinham vivido uma tendência constante de desviar-se de Deus do modo que ele estabeleceu. Além disso, temos visto um esforço da parte de Satanás para destruir estas igrejas, desviando-as da simplicidade
que há em Cristo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Devido à pouca informação confiável que possuímos, o caminho que acabamos de seguir é obscuro. Uma coisa, porém, fica perfeitamente clara: apesar das falhas humanas e dos ataques satânicos, Deus nunca se deixou a si mesmo sem testemunho. Atos capítulo 14, versículo 17. Embora muitas igrejas desviaram da simplicidade original, degenerando-se ao ponto de serem removidas pelo próprio Senhor, sempre houve na terra verdadeiras igrejas locais, desde a formação da primeira igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 2. Quando candeeiros precisavam ser removidos, o Senhor levantava outras igrejas em outros lugares. O testemunho não se apagava, o candeeiro é que era removido. Em nossos dias, quase 2000 anos depois da primeira igreja, ainda há muitas igrejas conforme o modelo do Novo Testamento. Deus é fiel, Ele tem preservado o testemunho, que nós sejamos fiéis guardando a sua palavra, apesar dos desvios de muitos em nossos dias. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.